A paz do Senhor, obrigado por sua participação, você que é aluno do curso de capacitação para o serviço cristão. O curso oferecido pela Convenção de Ministros e Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia, a nossa amada CEMADERON. A nossa matéria é Antropologia Histórica e o Pecado. Estamos falando de forma muito específica e direta a cada um dos alunos que fazem parte desse curso, uma vez que a nossa matéria não é técnica, uma matéria muito prática. Uma teologia prática faz parte do dia a dia das nossas atividades e isso vai nos inspirar a uma mudança sem dúvida alguma. Gostaria de iniciar a nossa segunda aula desse curso lendo um texto bíblico para você. Gênesis capítulo de número 12, versículo de 1 ao versículo de número 3, diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhes mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Estudar o homem, que nós fizemos na nossa primeira aula, as suas gerações, as suas linhagens, a sua história, nos dá, sem dúvida alguma, a oportunidade de corrigir os nossos erros através dos erros e acertos do passado. As lições que podemos extrair desse estudo das gerações, as gerações passadas, pode nos dar a oportunidade de seguir os bons exemplos e abrir mão dos exemplos que não foram bons. Iniciaremos a nossa aula falando sobre as gerações e os períodos históricos até Cristo. A era dos patriarcas. Sem dúvida alguma, é uma história maravilhosa e arrebatadora. Ela inicia nesse capítulo que nós acabamos de ler, quando Deus chama Abraão da sua terra e manda-o sair do meio da sua parentela, da casa do pai, para começar uma nova história, a história do povo hebreu. Entendendo que nós estamos estudando antropologia histórica à luz da Bíblia. Antropologia bíblica, mais especificamente. Aqui inicia a trajetória de fé de um homem chamado Abraão. Hebreu significa um povo do outro lado do rio. De Abraão descende Isaque e Jacó. De Jacó descende 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos, de fato, geraram as 12 tribos de Israel. Mas houve um período em que esse povo, estando na terra que Deus mostraria ou mostrou a Abraão, foi atingido por uma forte fome, uma grande recessão, e eles não tinham, na verdade, aonde comprar alimento a não ser no Egito. Que por providência divina, Deus tinha permitido que José, vendido pelos seus irmãos, conhecemos muito bem a história, estava sendo o governador da terra do Egito. Interpreta o sonho do faraó e passa a ser o homem de confiança, o segundo depois do faraó. Deus, pela sua presciência, sabedoria e grandeza, projeta tudo para a glória e louvor do seu nome. Nessa ocasião, os Ixos estavam reinando sobre o Egito. Por esse motivo, um hebreu estrangeiro é constituído como governador. Sem dúvida alguma, a mão de Deus conduziu todas as coisas para que isso acontecesse. Eu gostaria que você, como aluno desse curso, abrisse o seu coração para que essa história possa mudar a sua vida. Depois de 400 anos morando na terra do Egito, entraram como um povo convidado, desfrutaram do melhor da terra, foram colocados na terra mais fértil, em Gósen, e ali viveram por um período muito longo, até que morreu aquele faraó, e o faraó que conhecia a história de José e as bênçãos que ele tinha promovido para o povo do Egito. E esse agora começou a oprimir o povo de Deus, o povo hebreu, e eles viveram debaixo de um jugo por 400 anos. Na sequência, Deus, pela sua grande misericórdia, provê um meio de libertar o seu povo.
no meio da matança, do infanticídio, todo menino hebreu era morto imediatamente após nascer, no momento do parto. De forma milagrosa, a mãe e o pai de Moisés conseguiram guardá-lo por 3 meses, colocou-o em um cesto e jogou nas águas do rio Nilo. Deus tinha um projeto na vida desse menino, ele era encontrado pela filha do faraó, que o criou como sendo o herdeiro do trono do Egito. Imagina que coisa linda. Se fôssemos falar sobre essa história rica em lições espirituais, nós ficaríamos maravilhados. Mas o tempo é muito resumido para trazer uma síntese dessa matéria. Eu gostaria que você atentasse para que essas lições que serão abordadas aqui possam surtir um efeito muito positivo, para que você aprenda e possa se colocar à disposição para ser um instrumento de bênção na mão de Deus. E Deus usa esse menino, que foi criado dentro da casa de Faraó, que foi formado como qualquer outro herdeiro do trono do Egito, tinha toda a capacitação, não só acadêmica, mas também espiritual, moral, intelectual. Era um homem com estratégias brilhantes, só ele estava preparado no momento para atravessar todo o deserto, pois o conhecia como a palma da sua mão, uma vez que ele estudou toda a geografia daquela região. Logo depois desse período em que o povo de Israel sai da terra do Egito, eles começam a atravessar o deserto. E essa travessia do deserto trouxe lições importantes. Como já disse, volto a repetir, o tempo é muito escasso, muito curto para que a gente possa destrinchar, mas o material está no seu livro-texto da nossa lição ou do nosso curso de preparação para o serviço cristão. Iniciamos hoje na página de número 25, estamos passando agora para a página de número 26. Acompanhe comigo essa história linda. Moisés consegue tirar o povo do Egito e começa a atravessar o deserto e tem um auxiliar, e o nome desse auxiliar é Josué. Josué aprendeu servindo a Moisés. Toda a intimidade, toda a comunhão, toda a experiência de vida que tinha Moisés com o Deus Altíssimo, Josué participou dela muito de perto. Hoje, nos dias em que vivemos, em que essa teologia desesperadamente enlouquecida tenta colocar na cabeça que ninguém pode servir ninguém, que todos nós somos cabeça e nunca podemos ser cauda. Como diz o ditado popular, tem mais cacique do que índio. Ninguém quer servir, todos querem ser servidos. Mas Josué aprendeu servindo a Moisés, subindo o monte atrás de Moisés, habitando na tenda da congregação e sempre ao lado de Moisés. Quando Moisés parte para o Senhor, quando Deus toma Moisés, ele coloca Josué sobre o comando dessa nação grandiosa do povo hebreu. Josué guiou esse povo por muito tempo, mas todos nós sabemos que não somos eternos. Tem uma eternidade que nos espera, mas nós não somos eternos. Como homem, temos um tempo determinado para viver. Infelizmente, o nosso irmão Josué passou para o Senhor. E quando ele está para se despedir, ele comete um erro gravíssimo. Ele não deixou alguém no seu lugar. O grande pecado, o grande erro desse gigante na fé, desse grande líder espiritual do povo hebreu, é não ter formado um líder para dar sequência ao trabalho que ele estava fazendo. Parece que nós estamos vivendo a nossa história hoje, que dificilmente nós vemos pessoas preocupadas com a formação de um sucessor, de alguém que possa dar sequência. Moisés preparou Josué. Infelizmente, Josué não preparou ninguém e deixou 12 líderes para administrar essa grande multidão. 12 cabeças diferentes, um grupo maior.
E cada um fazia segundo o que achava bonito, bom e perfeito aos seus olhos. Cada um fazia a sua própria vontade. E, infelizmente, esse período foi um período de declínio. A cultura teocrática foi esquecida, o culto a Deus, a comunhão, a intimidade espiritual, o vivenciar milagres desapareceu nesse período. E passaram a adorar a Baal, passaram a adorar Astarote, passaram a adorar outros líderes, infelizmente. Que o aluno aprenda uma lição. Hoje você se prepara para servir, mas quando estiver servindo como ministro, trabalhe para forjar um sucessor para o seu ministério. Trabalhe para levantar alguém que possa dar sequência àquilo que você iniciou. Nós podemos ver que a condição do povo, política, moral, espiritual, de prosperidade, de fracasso ou de glória, estava relacionado ao juiz que estava liderando esse povo. Quando o juiz era um juiz temente a Deus, era um juiz forte, o povo prosperava. Quando era um juiz fraco, desobediente, o povo fracassava. E aqui nós temos uma lista nesse slide de juízes que foram fortes na fé, líderes que representaram bem o seu papel, o seu ministério. Primeiro deles que nós temos aqui, Débora. Depois nós temos Eude. Nós temos também Jefté, Samuel, que é o juiz, o último dos juízes e o primeiro dos profetas do povo hebreu. E também Otoniel. E por último nós temos Sangar. Esses homens trabalharam de forma a transmitir para o povo a sua própria fé, intimidade e comunhão com Deus. Nesse período, o povo prosperava. Quando os inimigos começavam a reinar sobre eles ou subjugá-los, a mão de Deus levantava alguém. Esse alguém era constituído como juiz e ele começava a libertar o povo. Agora também tem aqueles juízes que eram vacilantes na fé. Aqueles que cocheavam entre dois pensamentos. Aqueles que tinham um ponto alto e um ponto baixo. Aqueles que parece que eram bipolar. Um dia estavam em perfeita e plena comunhão com Deus, outro dia esqueciam da sua responsabilidade. Entre eles está Gideão, que depois de fazer um grande trabalho de livramento, faz uma estola sacerdotal e cai na idolatria. E também Baraque. Esses dois juízes, infelizmente, eram vacilantes, não pôde fazer muita coisa para que o povo pudesse seguir o seu exemplo. Mas também nós temos juízes fracos na fé, que nem Abimeleque e Sansão. Fracos, literalmente fracos. Não temos tempo para falar sobre eles, mas você, como leitor da Bíblia, deve conhecer a história deles. Depois do período dos juízes, nós temos o período dos reis, a monarquia. Saul foi o primeiro rei sobre as 12 tribos de Israel. Infelizmente, Saul é fruto da escolha do povo, como está se vendo nos nossos dias também. Pessoas que são aclamadas é fruto da escolha do povo. Um adágio popular, um provérbio popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Infelizmente, nunca foi. E Samuel termina reclamando a Deus porque deixaram de servi-lo, deixaram de tê-lo como rei e pediram um rei terreno. E ele passa as responsabilidades da nação para com esse rei e, infelizmente, o povo ainda aceita e diz, sim, queremos. Depois de Saul, nós temos Davi, o que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, nós temos o seu filho Salomão, que dá sequência a essa monarquia. E, infelizmente, no final do reinado de Salomão, para concluir os seus projetos colossais, diga-se de passagem, maravilhosos, o homem mais sábio da terra. Os reis vizinhos, os povos vinham para vê-lo e para ouvi-lo, para ver as obras que ele fazia. E saíam de lá extasiados, maravilhados. Ele aumenta os impostos, custa muito caro ao povo, o povo começa insatisfeito e termina se levantando contra ele, além de que ele beneficiava muito a sua própria tribo, deixando as outras de lado. Quando ele morre,
o seu filho ascende ao trono, Roboão. E esse Roboão, filho de Salomão, era um menino meio fora da casinha. Ele, sabendo que o povo estava reclamando, procura os líderes espirituais, os conselheiros do seu pai, e pede a eles uma orientação. Eu acho que aqui vale a pena a gente dedicar um tempinho para trazer esse esclarecimento. E os anciãos de Israel diz para ele: ouve a voz do povo, flexibiliza um pouco mais a coisa. Diga para eles que você será melhor do que o seu pai. Ele sai dessa reunião com os anciãos de Israel, com os conselheiros reais, e vai na sua turma, no seu grupinho, na sua galerinha, e pede para aqueles amigos jovens, sem noção, que ostentavam o poder por fazer parte de um círculo muito influente, de homens influentes e poderosos em Israel, e diz: o povo reclama da administração de papai. O que eu posso fazer? Flexibilizo? Ou qual é o conselho que vocês me dão? Os anciãos acabam de me dizer que é para mim flexibilizar, facilitar as coisas, mas infelizmente eu estou ainda meio relutante com essa posição. E os garotos disseram: não, pesa o jugo sobre o povo. Agora você é o rei, agora você é o cabeça, agora quem manda é você. Quando mexe com o orgulho da gente, a gente fica todo vaidoso, né? Eu já vi algumas pessoas tomarem decisões muito tolas, porque infelizmente acha aqueles que dão combustível para isso. E tem até líderes que infelizmente faz parte do assunto que eu estou ministrando, e fui cobrado para falar com muita clareza. Líderes que batem na mesa e dizem: quem manda aqui sou eu, cabeça aqui sou eu, chefe aqui sou eu. Então, fala comigo, mas fala baixinho. Reconheça a minha autoridade. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Não há missão sem submissão. Infelizmente, ele traz essa notícia ruim para o povo. Jeroboão, que retorna do Egito, faz uma revolução entre as 10 tribos de Israel, e 10 tribos lhe acompanham. O reino é dividido, tornando-se 2 reinos. Reino do Norte, capital Samaria, rei Jeroboão. Reino do Sul, capital Jerusalém, rei Roboão, filho de Salomão. Daí vem uma questão que muitas pessoas se preocupam, e até hoje nós temos uma disputa para descobrir de onde vem o povo samaritano. Quem são esses samaritanos? O reino do norte, quando se divide, compra a montanha de Semer e coloca a capital do seu reino, Samaria, ali, e dá o nome de Samaria para homenagear aquele que vendeu a terra. Depois desse período dos reis, da monarquia, nós temos o período profético, a história profética do povo de Israel. Nós não colocamos aqui em ordem lógica ou cronológica ou de valores, mas extraímos algum material, algumas mensagens de alguns profetas que eu julgo ser útil para todos os alunos desse curso. Iniciaremos falando sobre esses profetas. Está aí o nosso slide. Primeiro profeta que nós temos aqui é o profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico. É o profeta que mais profetizou acerca do Messias, da vinda de Cristo, do Redentor, desde o seu nascimento até o seu sacrifício, a sua morte. Ele trabalhou pelo menos com 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O seu ministério profético tem aproximadamente meio século, 50 anos ou um pouco mais. Datas nesse período é muito incerta. Por isso que toda vez que alguém for falar em datas na antiga aliança, eles vão falar aproximadamente. Outro profeta que foi usado por Deus para trazer mensagens duríssimas para a reconciliação do povo hebreu é o profeta Jeremias. Jeremias, também chamado de profeta das lágrimas, profeta chorão. Diga-se de passagem que eu fico muito emocionado quando eu leio os textos e as mensagens proféticas de Jeremias, principalmente pelo histórico de vida desse profeta, o que ele representa, o que ele foi, o que ele fez e da forma que ele foi tratado. Eu gostaria de tirar uma lição muito importante
e que essa seja ouvida com muita atenção por você que está estudando nesse curso. Jeremias foi usado por Deus para falar ao seu próprio povo que Deus estava levantando uma nação que não era a nação que cria em Deus como o povo hebreu, não era uma nação que obedecia os princípios e as regras da lei como o povo hebreu, mas Deus chega a chamar o rei dessa nação como meu servo. Meu servo. Nabucodonosor, meu servo. E ele fala através de Jeremias que a nação cairia, que a nação seria levada para a Babilônia em cativeiro. Ficaria lá 70 anos. E ele profetiza, desde o início ele teve o privilégio de ver a queda e o retorno desse povo para a sua terra. O início da reconstrução da sua terra. Esse cativeiro, essa escravidão, se deu em 3 levas, pelo menos. Levaram primeiro os nobres, os influentes, um grupo de pessoas que tinham capacidade de viver na presença do rei. Entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que mais conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma coisa que eu gostaria de pontuar com muita precisão é que as mensagens proféticas de Jeremias com relação a Nabucodonosor foram específicas e se cumpriu cabalmente. Por mais que ele disse ao povo, se vocês não se entregarem ao rei da Babilônia, ele invadirá a cidade, destruirá o templo, deixará esse lugar deserto. O povo não se converteu, Nabucodonosor veio, entrou, invadiu, saqueou o templo, acabou com a cidade, mas tratou com benevolência a Jeremias. Aquilo que o seu próprio povo não fez, o rei da Babilônia fez. Tratou Jeremias com dignidade, com honra, com benevolência. E o que eu gostaria de frisar para que a sua atenção fosse redobrada nessa lição espiritual que eu aprendo aqui, e que você pode levar para o fim do seu ministério, em todos os dias que você estiver servindo a Deus, servindo a igreja. Que mesmo obedecendo um princípio de ordem divina, há um limite a ser observado. Deus chama o rei da Babilônia de meu servo. Usa o profeta Jeremias para dizer que ele invadiria a cidade, que ele destruiria a cidade e o templo. E ele assim o fez. Mas lá na frente, Jeremias começa a profetizar o castigo e a punição da Babilônia, porque usou de força excessiva. Ele fez além do que precisava ser feito. Uma lição importante que eu aprendo aqui é que mesmo obedecendo aquilo que Deus ordena e faz, exercendo a minha chamada como obreiro, como pastor, eu posso exceder o limite determinado por Deus. Você, meu irmão, você pastor, você dirigente de congregação, líder de grupo, será que não está excedendo o limite? Você não recebe as honras quando faz a coisa certa? Castigo também quando faz a coisa errada. E a Bíblia diz que Deus irá castigar com mais rigor aquele que conhece, aquele que sabe e não o fez. Quando o nosso irmão Moisés tirava o povo da terra do Egito, há um conflito de ideias aqui também nesse texto, que falta água, e Deus diz, vai lá e fere a rocha. Deus manda ele ferir a rocha. Aí alguém diz, não, Deus só mandou falar. Lê a Bíblia com atenção, que você vai encontrar textos, pelo menos 2 textos que contam a história, e diz que Deus mandou ferir a rocha. Mas ele não feriu a rocha para exaltar a Deus. O grande problema de Moisés é que quando ele feriu a rocha, ele estava tão indignado, tão revoltado com o povo, que ele feriu a rocha como se fosse ele o provedor do milagre. E Deus não dá a glória dele a outrem.
E quando isso aconteceu, Deus disse: Moisés, você cometeu um pecado agora. Ele bate e diz: pode beber, vocês estão reclamando da vida aí porque olha a água que está sendo providenciada para vocês. Tem um limite, e esse limite tem que ser observado com muito cuidado. Porque nas atribuições de pastor, de obreiro, de líder, eu posso até estar debaixo da orientação de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da ordem de Deus, mas eu não posso ultrapassar. É comum a gente ver pessoas justificando atos. Repito, é comum encontrarmos líderes, pastores, justificando atos através de coisas que acontecem de bom na igreja. Por exemplo, Deus está aprovando o meu ministério, porque está tendo salvação de alma. Deus está aprovando o meu ministério, porque está havendo batismo com o Espírito Santo. Deus está aprovando o meu ministério, porque tem pessoas de outros ministérios vindo para a igreja que eu pastoreio. Deus está aprovando o meu ministério, porque no caixa da igreja ainda tem dinheiro. Meu irmão, independente do método, da força excessiva que você esteja usando, você não vai limitar o cuidado de Deus para a igreja. Deus vai continuar cuidando da igreja, porque a igreja é dele, não é minha e não é tua. Independente de como você esteja administrando a igreja, Deus vai continuar curando, salvando, batizando com o Espírito Santo e fazendo a obra prosperar, porque a igreja é dele. E não depende de mim nem de você para Deus operar esse milagre. Não sou eu nem o irmão que vai impedir a ação divina no meio da igreja que foi comprada com o sangue de Cristo. As consequências vêm. E veio, infelizmente, para Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque, infelizmente, ele excedeu na força para provar àquele povo que ele estava debaixo de uma ordenança divina para destruir aquela terra. Aí nós temos o profeta Daniel, que tem uma história linda. Foi um dos rapazes que, com média de 16 anos, um pouco mais, foi levado junto com seus amigos para a Babilônia e dá um exemplo de fé extraordinário. Hoje a gente aproveita muitas oportunidades e algumas oportunidades parecem ser até oportunidades provindas de Deus. Imagine, você vem como escravo de uma terra e chega para morar no palácio do rei, comer o manjar do rei, beber o vinho do rei, e Daniel simplesmente se recusa. A grande maioria iria dizer: sem dúvida alguma, Deus está me honrando, é uma porta que Deus está abrindo. Mas Daniel e seus 3 amigos não se submeteram a isso e sabemos o resultado. No final da prova, todos eles, ou os 3, mais Daniel, que são 4 jovens que se recusaram a entrar no sistema e comer as comidas sacrificadas da Babilônia, foram achados mais sábios, inteligentes, mais belos do que todos os outros que estavam ali dentro do palácio. Aí nós temos também o profeta Ezequiel, com lições importantíssimas, que nós passaríamos muito tempo falando sobre Ezequiel. Esse profetiza mais no período do cativeiro, da escravidão do povo na Babilônia, é contemporâneo de Daniel, um pouco mais velho, pouca coisa. Nós temos também o profeta Zacarias. Esse profeta Zacarias, extremamente usado por Deus para trazer lições importantíssimas para o povo de Deus. Tem todo o material nesse livro, a projeção que temos aqui em slide é muito resumida, mas ele teve pelo menos 8 grandes visões e você estudando vai saber quais são. Nós temos também Amós, um homem que trabalhava atrás do gado, era um trabalhador braçal, alguém que vem de origem simples, muito humilde, e quando foram questionar a veracidade das suas mensagens proféticas, ele diz: quando o leão ruge lá no bosque, quem não tem medo? Quando Deus fala, quem não obedece? Que exemplo lindo ele dá. Nós temos também o profeta Oséias. Este homem é um sofredor. Deus usou a vida dele para entregar mensagens importantíssimas para o seu povo, mostrando a infidelidade de Israel para com as alianças divinas, para com os preceitos divinos, para com os juízos divinos. E nós temos também o profeta Jonas, este muito conhecido, que eu gostaria de tirar pelo menos uma lição importante aqui sobre o profeta Jonas. Deus o manda para Nínive para ministrar uma
palavra poderosíssima. E ele, em princípio, acovarda-se dessa ordem divina. E o primeiro navio que ele encontra no porto, ele já começa descendo. Desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão. Oh, história triste, sempre declínio, sempre descidas. E Deus manda uma tempestade tremenda, e o mar revolto faz com que os tripulantes e os passageiros lançassem os seus bens, as suas propriedades, para que aliviasse o peso do navio. Enquanto isso, Jonas está dormindo sossegadamente lá no porão do navio. A lição que eu trago aqui, para você que é aluno da nossa Semadeiron, desse curso lindo de capacitação para um serviço cristão, é que você tenha cuidado com quem você permite entrar na sua vida, no seu ministério, na sua embarcação, na sua condução, na sua casa, com quem você permite entrar no ciclo da sua família, pode trazer prejuízos terríveis. Temos agora o profeta Naum, outro profeta que tem uma expressão extremamente rica. Andarão dois juntos se não houver acordo? Pense que coisa linda. Profeta Miqueias. Perdoe-me que o tempo não nos permite dissertar tanto sobre esses, mas temos o profeta Abacuque, que daqui dá para tirar uma lição importante, que Abacuque não compreende como um Deus santo e justo vai usar um povo ímpio, rebelde, descrente, para julgar o seu povo, o povo de Israel. E ele diz, mas o Senhor está fazendo uma coisa dessa, pegando um povo ímpio para açoitar o seu povo? E Deus diz, sim, é isso mesmo que eu irei fazer. Que diz, então subirei à torre de vigília e vou ficar observando, ver o que vai acontecer. Lá, pelo final, ele se contenta com a ação divina e diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, no curral não tenha mais gado, no aprisco não tenha mais ovelha, o fruto de todo o campo minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Nós temos aqui um profeta que é juiz, o último dos juízes e o primeiro dos profetas de Israel. Samuel, filho de Eucana e de Ana, história linda. Uma mulher que era estéril e pede a Deus um filho, e Deus lhe dá um filho, e ela dedica esse filho a Deus. Depois disso, a sua madre se abriu e ela teve mais filhos para a glória do nome do Senhor. Samuel foi um divisor de águas. A casa fracassada de Eli não podia mais seguir oferecendo sacrifícios. E Samuel coloca-se agora como alguém a quem Deus pode usar. E desde a sua infância, desde criança, Deus começa a usar este homem. Ele teve a oportunidade de ungir pelo menos 2 reis, Saul e depois o rei Davi. Depois do profeta Samuel, nós temos aqui na sequência, na página de número 35, 2 profetas não literários, mas muito conhecidos pela sua ação na condição de profeta. Primeiro, o profeta Elias. Esse teve um embate muito grande com Acabe, rei de Israel, que casou-se com Jezabel e introduziu no meio do povo de Israel a adoração a Baal. Isso não deixou Elias nada satisfeito. Homem extremamente poderoso. Homem que Deus usou de forma extraordinária. Fez milagres tremendos. E uma das coisas que gostaria de ressaltar é o confronto de Elias e os profetas de Baal. Linda história. Sacrifício sobre o altar, o Deus que respondia com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram praticamente o dia inteiro, não tiveram resultado. Ao entardecer, Elias aproxima-se, coloca o altar em ordem, ora com poucas palavras e o fogo de Deus desce. Lições espirituais podemos tirar daqui. Quero destacar algumas, pelo menos. Primeira coisa que Elias fez, colocou o altar em ordem. Aí eu te pergunto, como está o teu altar?
Queremos ver fogo, queremos ver milagre, queremos ver a ação de Deus, mas às vezes o nosso altar está derrubado. O altar ministerial, o altar da família, o altar moral está derrubado. Não temos mais moral, o povo já não respeita mais. E queremos ver milagres, sangue de Jesus. Segunda lição que eu tiro daqui. Algo que era extremamente precioso foi usado para ser um complemento do sacrifício oferecido por Elias. Água em volta do altar. Veja nos capítulos anteriores, antes desse capítulo 18 do livro de Reis, que Acabe saiu com Obadias em busca de água, que não tinha água mais em Israel. Mas ele manda colocar água em volta do altar. Água custava mais caro que ouro naquela época, mas Elias manda colocar lá. O que você está disposto a investir no seu ministério para Deus fazer um milagre? Que você tem coragem de derramar aos pés do mestre para que aconteça um milagre. Logo depois, ele faz uma oração com poucas palavras. E o fogo do céu vem, Deus responde a oração, queima o altar, queima a oferta, queima as pedras e seca toda a água que está em volta do altar. Não é por muito falar, disse Jesus, que sereis ouvido. Tem gente que faz uma oração tão longa, até nos nossos cultos, quando tem a oportunidade de fazer uma oração em pé, é 10, 15 minutos orando com o povo em pé. Santo Pai, para mostrar que ora bonito, que tem palavras bonitas, persuasivas. Meu irmão, quando você está em intimidade, em sincronia, conexão com Deus através do Espírito Santo, poucas palavras podem fazer muitos efeitos. E nós temos aqui mais um profeta que não é profeta literário, mas vale a pena falar sobre ele, que é o sucessor de Elias, profeta Eliseu. Ele faz um pedido a Deus. Aqui nós temos lições ricas, e infelizmente não temos tempo para comentar sobre elas. Começa com a persistência dele. Elias diz, fica, ele diz, não fico. Fica, não fico. Pelo menos por 3 vezes Elias disse para ele, fica aqui que eu vou ali. Ele diz, não, não vou não. Eu vou ficar não, vou contigo. Tem muita gente que não é persistente, por isso perde a bênção. Segunda lição que eu acho rica nesse profeta é que quando ele chegava em cada escola de profeta, os filhos dos profetas diziam, sabia que Deus vai tirar o teu Senhor? Ele disse, fica quietinho. Vocês acham que só vocês têm intimidade com Deus? Deus já falou isso para mim também, eu estou sabendo. Se você tem intimidade com Deus, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Essa é uma lição importante. A terceira lição que eu tiro aqui do profeta Eliseu é que no momento em que Elias está a se arrebatar, diz, meu filho, você me seguiu com integridade, queimou os bois, acabou com toda a sua tralha, não deixou nada que te prende ao passado. Você aceitou completamente a chamada, a vocação. Qual é o último pedido que você tem a me fazer? Ele disse, olha, eu não quero muita coisa, só quero porção dobrada da ação do Espírito de Deus que está na sua vida. E como é impressionante, Elias fez 8 milagres, Eliseu fez o dobro. E o último milagre que operado foi por Eliseu foi quando o defunto foi lançado em sua sepultura e aquele defunto bate em cima dos ossos do profeta Eliseu, ele volta a viver, ressuscita na hora. Por último, nós temos aqui o profeta Malaquias, e já estamos encerrando a nossa aula falando sobre Malaquias. Malaquias é um tema assustador. Quando a gente vai ler Malaquias, geralmente o povo já faz uma conexão rápida com dízimos e oferta. Mas Malaquias não fez só prédicas sobre dízimos e ofertas. Ele foi um profeta tremendo, usado por Deus. Não aceitava esse culto monótono ou mecânico, não aceitava a corrupção sacerdotal que existia na época, não aceitava essa adoração frajuta que se apresenta. Parece que Malaquias está profetizando de fato para os nossos dias, né? Uma adoração assim tão vazia, levante a sua mãozinha, feche o seu olhinho, no momento do louvor, de adoração, mas morre por aí. Poucas pessoas sentem alguma coisa de fato, na hora desse culto e dessa adoração.
Mas Malaquias também protestou contra a idolatria, protestou contra o divórcio. Por isso que eu disse que Malaquias parece que está profetizando para os nossos dias, para os dias atuais. Ele protestou contra o divórcio, protestou também contra a sonegação dos dízimos e das ofertas. Ele foi um profeta extremamente usado por Deus, homem influente no meio do seu povo, que fez a diferença nos seus dias. E por fim, ele profetiza sobre a vinda de João Batista, que seria aquele que abriria o caminho para o Messias que havia de vir. Gostaria que você entendesse, nessa conclusão que estamos fazendo, que depois da profecia de Malaquias, houve um período de silêncio de aproximadamente 400 anos sem Deus falar com mais ninguém. Até que veio João Batista, a voz do que clama no deserto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enriqueça a sua mente, a sua alma de conhecimento. Que o seu ministério possa ser próspero, que você seja um instrumento de bênção na mão do Senhor. Eu ministro sobre a sua vida a unção e a graça do Altíssimo, para que o seu trabalho cristão seja plenamente aceito por Deus e edificante para a igreja. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.